Então, boa tarde, queria agradecer a presença de todos. Estou vendo aí tanta gente participando conosco, agradecer pela atenção, agradecer por reservar esse tempo para a gente. Estou vendo o nosso Conselho Empresarial de Educação também em peso. Agradecer a oportunidade ao nosso presidente Anchieta e ao nosso vice-presidente Marcos por essa oportunidade de poder discutir um assunto tão importante. Eu queria, então, passar a palavra para o presidente Anchieta para fazer a abertura. Pois não, caríssima Helena, caríssimo professor Evandro Neiva, está aberto. Hoje está aberto o evento. Hoje a palavra não me pertence. Dentre tantos projetos já em andamento, existe um projeto que é a menina dos olhos. Uma nova sociedade, uma região metropolitana, funcionando metropolitanamente. Esse projeto está em andamento. Na semana passada, recebemos a visita dos comandantes da Polícia Militar e ficamos extraordinariamente felizes e surpresos, recebendo a notícia que, para funcionar 24 horas, o sistema de segurança não é problema. Durante a madrugada, pelo contrário, ele é mais ativo e mais presente. Portanto, o ônus no que tange à segurança pública, para efeito do projeto que pretendemos entregar para Belo Horizonte, para Minas Gerais e para o Brasil, o ônus da segurança é zero ou quase zero. Mas, mais relevante do que a segurança, que parece um caminho já com horizonte visível, é a educação. Por isso é que a palavra não me pertence. Estou aqui como presidente a todos agradecendo e ávido de ouvir. Entendo a educação como elemento mais importante deste e de outros projetos que virão, mas eu me permito, a título de apresentação do orador principal, devolver a palavra ao professor Evandro Neiva, porque ele é que sabe fazê-lo. Muito obrigado, bem-vindo a todos. Presidente, eu nunca vi uma tela tão bonita quanto essa. Dezenas de pessoas, de todos os conselhos, né, de todas as áreas, companheiros aí antigos, históricos da Associação Comercial, para a gente poder ouvir o que eu tenho a alegria de poder referir a ele como companheiro, o companheiro Mário Ghio. O Ghio é uma pessoa notável. Eu vou falar muito pouca coisa sobre ele, mas até o ponto que, numa das inúmeras conversas que nós tivemos, ele me contou que como que ele veio parar no Brasil. Então, a gente tem que imaginar o cenário de pós-guerra, né, Ghio? Como que o meu pai veio parar no Brasil, né? Exato, e, consequentemente, como é que você veio parar, né? Tem uma hierarquia natural aí. Mas o que eu compreendi foi o seguinte, o pai do Ghio, naquela situação na Itália, né, de pós-guerra, ele vai procurar um país para onde ele iria emigrar. E ele chega numa plataforma, não sei se no aeroporto, enfim, numa plataforma de trem, ele, no serviço de alto-falante, ele ouve uma música. Ele ficou tão encantado com aquela música que, pela primeira vez, ele ouviu, que ele disse, eu quero ir para o país de onde veio essa música. E a música era Aquarela do Brasil. E por isso o Mário Ghio está aqui. Um professor notável, um executivo notável. Estamos agora para te ouvir, Ghio. Pessoal, muito boa tarde, professor Evandro. O Evandro não pode me chamar de colega, não. Tem que me chamar de discípulo, Evandro. Tá? Eu sou seu discípulo e a sua história ficou, sobre o episódio do meu pai, ela ficou até mais chique, porque, na verdade, ele ouviu a música num boteco na Itália, ele ouviu num bar, achou a coisa mais linda que ele já tinha ouvido e não sabia se o Brasil era na Ásia, na África, mas ele falou, é lá que eu vou morar
e graças a Deus foi muito bem recebido aqui nesse país, como todos os imigrantes, né? E acho que a gente tem a obrigação de retribuir ao nosso país aqui, ter acolhido, né? Assim como meu pai e tantos outros, tá? E é um prazer enorme estar com vocês aqui de Minas, porque eu sou metade italiano e eu sou metade mineiro. Minha mãe era mineira de Jacutinga, então é um prazer enorme estar com vocês, tá? Pessoal, a Helena, quando me convidou, disse que vocês teriam meia hora de paciência para me ouvir e depois nós teríamos um tempo aqui para interagir com perguntas, tá? Isso não é escrito na pedra, então, se perguntas forem surgindo durante a apresentação, não hesitem em fazê-las, mas eu queria compartilhar com vocês um pouco do que vai fazer sentido para a gente fechar a nossa discussão, que é como é que vai ser a escola daqui para frente, né? Até o título, né, pelo menos que eu recebi aqui do nosso encontro, a gente debater o que nos espera neste momento próximo sobre a escola e como é que vai ser a escola daqui para frente. Então, eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Eu fiz uma pequena apresentação que já está em poder da Helena e da Tânia para compartilhar com vocês, tá? Helena, eu preciso que o organizador da reunião ele permita que eu compartilhe tela, tá? Se o host não permitir, eu não vou conseguir compartilhar a tela. Só um minutinho, Bill. Tá? Já está habilitado, seu Mário. Opa, já consegui, ó, já resolvido rapidamente. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, sinalizem para eu poder começar aqui. Estamos vendo. Estamos vendo. Então, joia, pessoal, vamos primeiro, tem aqui na apresentação que vocês vão receber, tem o meu e-mail, tá? Então, a partir de hoje, somos amigos, não hesitem em mandar sugestões, em fazer perguntas, tá? O meu e-mail está aí abaixo. O Gil, só te lembrando que além da turma toda das Seminas, a gente tem dezenas de escolas públicas assistindo a sua apresentação, viu? Que foram convidadas pela Fundação e estão aí te assistindo também. Que honra, só um minutinho. Eu estou aqui recebendo muitos municípios me falando que não estão conseguindo entrar porque só atingiu o máximo de 100 pessoas. É isso mesmo? Atenção, a Anchieta está falando. Eu peço a base lá das Seminas para dar uma se virada aí e ampliar isso, como a doutora Helena e como o professor Evandro necessitarem. É para ampliar agora, por fineza. Helena e Tânia, e por favor, olha, se porventura alguma escola pública não puder participar por causa disso, nós fazemos um horário só para elas, tá? Já fica, perfeito, está resolvido. Já fica combinado que aí todo mundo terá essa oportunidade. Eu ouvi que a Alessandra, quando eu entrei, a Alessandra estava falando que ela é professora. Mas, professor Mário, só um minuto. Professor Mário, está sendo gravado e será, portanto, disponibilizado via YouTube. O Max está me comunicando aqui. Perfeito. Que bom. Que bom. Eu queria começar, gente, com uma frase que eu acho incrível. Essa frase, ela traduz muito daquilo que a gente sente, né? Que a sociedade espera que os professores, né? É para vocês, professores, que o mundo está olhando para concretizar a sua experiência de reconstrução. Ela parece uma frase extremamente atual, mas, na verdade, essa frase é da Maria Montessori, de 1919. Lembrando que, em 1919, foi a última grande pandemia do mundo, né? Eu trouxe essa frase para a gente fazer a conexão com esse nosso momento. Imagine que a Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, logo depois veio a gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada, era uma gripe que nasceu nos Estados Unidos, dizimou dezenas de milhões de habitantes do planeta, e a Maria Montessori depositava nos professores essa esperança de refazer o mundo. Eu aqui também deposito nos colegas da escola pública que estão aqui, em vocês do Conselho de Educação das Seminas. Essa é a nossa missão. Eu queria compartilhar com vocês um dado interessante. Nós temos parcerias muito grandes com o Google aqui na nossa companhia e a gente participou junto com o Google de uma grande pesquisa, tá? Eu vou até pegar um ponteiro aqui, ó. Pronto.
Fizemos uma pesquisa com o Google em em vários países da América Latina, em 17 estados brasileiros, que procuravam entender como que tecnologia era usada na escola, né? Porque para a gente entender como será a escola daqui para frente, a gente tem que entender claramente qual é o papel da tecnologia e qual não é o papel da tecnologia na escola, tá? Então, feito esse estudo com o Google, o uso de tecnologia na escola é essa linha azul escura aqui embaixo. Este seria o uso de tecnologia na escola antes da Covid, né? Um uso relativamente baixo. Se nós pensarmos que qualquer um de nós aqui que entre num hospital vai ver tecnologia para todo lado e o quanto a tecnologia ajudou o médico a entender cada paciente, nós vamos entender que a tecnologia ainda não ajudou a escola nisso. O professor não tem à sua disposição recursos tão sofisticados quanto os médicos têm para identificar problemas cognitivos ou comportamentais de cada um dos seus estudantes, né? Mas a COVID, que é essa curva amarela aqui, a COVID, ela acabou ajudando a mudar um pouco esse cenário, né? O Google até deu ali para o título do slide uma palavra chique, um choque estocástico, né? Estocástico quer dizer aleatório, né? Na matemática, nas probabilidades, quer dizer, aconteceu um evento que ninguém esperava, um evento aleatório chamado Covid, e em março de 2020, todas as escolas saíram da curva azul e foram parar na curva amarela, que é o momento em que todas as escolas do Brasil e do mundo fecharam fisicamente e uma grande parcela delas pôde continuar funcionando no mundo virtual, né? Aqui eu vou me referir muito à escola privada brasileira, mas depois dizer como que nós podemos juntos levar essas conquistas todas para a escola pública brasileira, né? Então, de certa forma, até o fim do ano passado, nós todos estávamos nesse ponto 1. Escolas fechadas fisicamente, operando digitalmente 100% por meio da tecnologia. A premissa do Google é que quando as escolas reabrissem, elas já teriam um uso de tecnologia acima do que fariam se não fosse a Covid, né? O que a gente sabe, inclusive, é que vai ter idas e vindas, né? A escola abriu, aí ela vai fechar porque houve uma contaminação comunitária, depois ela vai abrir de novo, pode ser que feche de novo. Então, nós vamos ficar num vai e vem ainda ao longo de 21, enquanto não houver um amplo processo de vacinação, mas o fato é que as escolas irão utilizar mais tecnologia do que utilizavam antes, o que é bom, desde que seja a tecnologia para o desafio correto, tá? Posto isso, pessoal, eu queria dizer que nós estamos à beira de ter a terceira grande onda de inovação no mundo da educação, né? A primeira grande onda, ela é existir conteúdo para educar. Então, eu queria dizer para vocês que, desde que a prensa de Gutenberg foi inventada em 1440, é possível ter livros, né? É possível educar em larga escala, porque existiam livros em larga escala. Antes do Gutenberg, pouquíssimos livros a serviço da nobreza ou do clero, né? Não existia o que nós chamamos hoje de escola, tá? Então, essa primeira grande onda de inovação, ela já existiu. A segunda grande inovação da educação foi a enciclopédia em 1768, ou seja, todo o conhecimento humano ele estava taxonomizado, né, ou estava classificado dentro da enciclopédia. Isso foi um grande avanço para a humanidade. Qualquer aluno que tivesse acesso a uma enciclopédia poderia pesquisar sobre qualquer coisa conhecida, tá? E hoje em dia, dessa primeira onda da educação, nessa primeira onda de inovação, o Google, ela é, sem dúvida, o maior exponente, né? O maior expoente disso, todo o conhecimento existente está lá no Google. Mas essa primeira onda não é suficiente, porque a gente não pode achar que um aluno está preparado para ser um cidadão, um pai de família, um eleitor, um contribuinte, se ele apenas tiver conteúdo, conhecimento na cabeça, né? E aí surgiu uma segunda onda que começou com
um pesquisador muito querido do mundo da educação, que é o Jean Piaget. Em 1945, Piaget falou, olha, o mundo não precisa de gente que saiba tudo de cor, né? Aquilo que se chamava estudante que tinha um conhecimento enciclopédico, passando por provas factuais, que queriam saber se ele sabia qual era a data da independência do Brasil. Isso não ajuda o aluno a ser um cidadão, nem a sociedade a ser melhor. Né? O Piaget foi a primeira pessoa que disse que a gente precisa entender que um conteúdo só é importante se ele ajudar no desenvolvimento cognitivo, de um processo cognitivo. Se vocês olharem aqui em cima, processo cognitivo é sempre um verbo. Lembrar, conectar, resolver problema, que é o que vocês fazem o dia inteiro, inovar. Inovar é resolver um problema que nunca ninguém resolveu, isso é uma inovação, né? Então, o conteúdo, que é a primeira onda, só existe, só é importante se ele também tiver um processo cognitivo atrelado, tá? Depois do professor Piaget veio o Benjamin Bloom, com a chamada taxonomia de Bloom, dizendo basicamente a mesma coisa. E hoje, grande parte do desenvolvimento computacional é sobre inteligência artificial e arquitetura cognitiva, que faz exatamente a mesma coisa, né? É tentar fazer os computadores resolverem problemas. Nisso eles até já conseguem, mas um computador é praticamente incapaz de inovar. Ele é quase incapaz de chegar a uma solução nova para alguma coisa existente, né? Mas quando a gente cruza a primeira onda, que é o conteúdo, com a segunda onda, que é o processo cognitivo, eu gosto de chamar esse cruzamento de semente do conhecimento, né? O nosso papel como educadores, basicamente, é plantar sementes de conhecimento na cabeça dos nossos estudantes, né? Por isso que a gente sempre vai usar um recurso, sempre vamos usar um conteúdo, mas nós sempre vamos usar um conteúdo preocupado em se nós estamos levando o aluno apenas a lembrar de coisas, o que é um processo cognitivo simples, ou se nós estamos estimulando os jovens a fazer conexões, olha, o passado e o agora, o hoje e o amanhã, o que acontece na Rússia e no Brasil são conexões, usar esse conhecimento para resolver os problemas que eles terão na vida e, quem sabe, a gente consiga levar os nossos alunos a inovar, lembrando que no futuro grande parte da economia vai ser o que a gente chama de economia criativa, né? Economia baseada em inovações, ok? Bom, mas aqui tem uma coisa interessante que é, eu chamo... Alô? O Henrique, suporte técnico de Minas, tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? Sim, então estamos te ouvindo bem. Eu vou te pedir uma gentileza de 1 minuto. Como a sala chegou no limite de 100 usuários, tentar fazer a transmissão pelo YouTube, eu vou interromper o seu compartilhamento de tela por um minuto para ver se a gente consegue subir no YouTube a transmissão, tá? Sem dúvida. Eu já estou interrompendo aqui, ó. Ok, me dá um momento, por gentileza. Marcos, te agradeço. Pode voltar ao compartilhamento, por gentileza. Realmente, a gente não vai ter condições de subir no YouTube no momento, tá? Tá ótimo. Então, posso tocar a vida aqui? Normalmente, pode compartilhar. Perfeito. Então, eu estava aqui dizendo que nós, professores, temos esse desafio de semear, né, essas sementinhas na cabeça dos alunos. Mas se nós fôssemos agrônomos e não professores, a primeira dúvida antes de tentar semear alguma coisa é, será que o campo está fértil? Né? Será que antes de eu tentar semear conhecimento na cabeça do aluno, será que o campo está fértil? O campo é o cérebro do aluno, né? Então, eu queria aqui mostrar para vocês uma terceira onda que surgiu na década... Começou na década de 80, por trabalhos desse português radicado nos Estados Unidos, chamado Antônio Damasio, né?
o Damasio foi o primeiro neurocientista que, de fato, começou a tentar entender como o cérebro aprende, né? E qual é o papel das emoções no aprendizado. Então, o Damasio deu o pontapé inicial, tem um livro muito bacana dele, de 1994, chamado O Erro de Descartes, em que ele discorre sobre as pesquisas que ele fazia, e ele deixou claro para a gente que, olha, a terceira onda, e essa onda, o Brasil precisa entrar nela para resolver o problema do atraso histórico que nós tivemos nas duas ondas anteriores, né? É essa onda que vai fazer toda a diferença. É a neurociência, é entender que a gente não consegue produzir aprendizado no aluno se nós não soubermos como é que o cérebro dele funciona. E a gente, conhecendo o cérebro, nós podemos utilizar uma série de recursos, eu vou aqui rapidamente mencionar alguns, mas que aceleram o aprendizado, né? Eu queria compartilhar com os colegas aqui conectados que, do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista da ciência médica, o cérebro humano ele é um equipamento antigo, né? O nosso cérebro parou de evoluir fisicamente há mais de 300 mil anos, né? Então, a brincadeira é que o nosso computador aqui na cabeça, o hardware, tem 300 mil anos de idade. E o software do nosso cérebro, tudo indica que parou de evoluir há 12 mil anos, né? Então, aquilo que nós aqui quase damos como certo, que as gerações novas nascem com um chip na cabeça, que elas todas estão preparadas para a revolução tecnológica, isso não é verdade, né? O cérebro delas é igual ao nosso, que é igual ao dos nossos pais, que é igual ao dos nossos antepassados de 300 mil anos. Então, parte do mau uso da tecnologia é a gente partir do pressuposto que as crianças de hoje nascem preparadas para uma revolução tecnológica quando elas não nascem, né? Nós temos, eu vou citar alguns exemplos aqui, olha, uma parcela grande de brasileiros é diagnosticada como tendo um déficit de atenção ou hiperatividade, né? O Brasil, inclusive, clinicamente trata esse tipo como é que eu diria, quando a gente diagnostica um aluno que tem a TDAH... Transtorno de neurodesenvolvimento. O Brasil tem a mania de achar que, por remédio, é a melhor maneira de tratar disso, né? Nós temos um índice que é assustador no Brasil, em que nós usamos Ritalina, por exemplo, per capita 6 vezes mais do que a França, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que grande parte das crianças e jovens que começam a demonstrar a falta total de atenção ou de hiperatividade, elas são fruto de um hiperestímulo digital incorreto, né? Partindo do pressuposto que informação digital o tempo todo eles teriam condição de assimilar isso tudo, e não é verdade, tá? Então, a terceira grande onda que vai revolucionar a educação, e nós, no Brasil, temos condição de implementar isso até antes de outros países, é reconhecer que a neurociência é um atalho muito grande para a gente resolver os nossos problemas, sempre tendo conteúdo, sempre tendo processos cognitivos claros, mas entendendo como o cérebro funciona, né? E eu queria dar alguns exemplos para vocês hoje. Nós, aqui na Somos, a gente tem muita humildade de saber que tem coisa que a gente não sabe, então a gente precisa montar uma rede de boa vontade, assim como vocês estão fazendo na Seminas, com esse diálogo também. A gente montou uma rede, se vocês olharem no rodapé desse slide, tem todas as empresas que são nossas parceiras em procurar entender como o cérebro aprende, né? Eu queria dar um destaque especial a este logotipo aqui, que é o da rede CPE. Eu estou ouvindo um ruído de fundo muito alto. Se todo mundo puder fechar o microfone um pouquinho, aí a gente fica sem esse retorno, né? Eu estava aqui dizendo sobre a rede CPE, que nós somos parceiros e mantenedores da rede, a rede Cientistas pela Educação, né? A rede CPE é um grupo de cientistas de todas as universidades brasileiras, algumas de fora do Brasil, são 150 grupos de pesquisa,
basicamente de neurociências, né? Não há uma neurociência, existem muitas neurociências diferentes, algumas biológicas, outras matemáticas, outras físicas, outras químicas, mas, enfim, essa enorme reunião de cabeças brilhantes estão reunidos ali na rede CPE, e nós levamos problemas educacionais para os cientistas que nos devolvem as teses, as teorias que eles já desenvolveram que podem corrigir esse problema, né? Eu poderia passar horas aqui contando para vocês iniciativas, mas vou contar uma só. Se vocês olharem na foto que existe ali de uma sala de aula, vocês notem que os alunos estão com uma faixinha na cabeça, né? Estão como se fosse uma tiara. Essa tiara, durante a aula ou durante o estudo, ela está fazendo um eletroencefalograma dos alunos. Essa tiarinha, que custa o preço de um relógio, 1/3 do preço de um celular, ou seja, algo que é acessível, já é acessível em baixa escala. Quando em larga escala for possível, vai ser muito barato. Ela é capaz de medir 12 parâmetros dos alunos enquanto eles estão assistindo aula ou enquanto estão estudando, e a partir desses parâmetros a gente consegue medir a atenção, a dispersão, a motivação, o uso da memória, né? Uma série de ganhos, e inclusive isso é medido imediatamente, né? Ou seja, o professor dando aula, ele no seu celular ou no computador da sala de aula, ele já sabe o nível de atenção da sala, ele sabe o nível de atenção de cada aluno, ele é capaz de pedir para um aluno em especial, falar: ô Zequinha, você hoje não está prestando atenção, vamos voltar para cá? E ele é capaz, o professor, de desenvolver a sua metodologia de ensino capaz de estimular os alunos, né? Existe uma palavra, pessoal, muito usada no mundo da educação, chamado engajamento, né? Se o aluno não estiver engajado, ele não aprende, o que é parcialmente verdade, né? É certo que um aluno não engajado não aprende, mas não é certo que um aluno engajado aprenda, né? Porque não basta ele estar engajado. As atividades nas quais ele está engajado precisam ser atividades que levem à aprendizagem, né? Senão, tem muito divertimento que acaba sendo interessante, todo mundo se engaja, mas o aluno não necessariamente vai aprender com isso, né? Então, o engajamento é uma condição necessária para o aprendizado, mas ela não é suficiente. Grande parte da sala de aula do Brasil e do mundo, nem o engajamento o professor consegue medir ou provocar, né? Eu vou dar um exemplo concreto para todos vocês aqui. Desde que nós começamos a usar em milhares de alunos, em centenas de salas de aula, esse equipamento, nós descobrimos que a atenção de um aluno, a atenção média de um aluno do ensino médio é de apenas 6 minutos, meia dúzia de minutos. E uma aula de ensino médio tem 50 minutos, na média, né? Então, notem vocês que incoerência, né? O aluno consegue se concentrar durante 6 minutos e nós temos uma aula de 50 minutos. Quer dizer que durante 44 minutos vai acontecer indisciplina, vai ter conflito em sala de aula, ou os alunos vão se sentir ali numa missa de corpo presente, né? O corpo dele está naquela sala de aula, mas a cabeça dele já desconectou faz muito tempo, né? E a gente descobriu, a partir desses estudos e desse equipamento, que se o professor muda a dinâmica da aula, ele ganha mais 6 minutos de atenção. E depois desses 6 minutos, a atenção vai começar a diminuir, mas se ele mudar a dinâmica de novo, ele ganha mais 6 minutos de atenção, né? E, portanto, é errado dizer que um professor deveria preparar uma aula de 50 minutos. Partir desse pressuposto é neurocientificamente incorreto. O correto é o professor preparar 8 mini aulinhas de 6 minutos. Se ele tiver o seu repertório para 8 mini dinâmicas de aula de 6 minutos, ele vai ter o máximo de atenção dos seus alunos, vai conquistar o máximo de engajamento e, portanto, ele vai provavelmente produzir o máximo de aprendizagem, né? Olha quanta coisa genial a partir do aluno usar um equipamento relativamente simples, né? Obviamente, os algoritmos que permitem que a gente conclua
se o aluno está prestando atenção ou não está, se ele está motivado ou não está, são muito complexos, né? Mas usar a tecnologia em si, que nós estamos desenvolvendo com auxílio lá dos cientistas, é relativamente simples, ok? E muito, 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 muito poderosa, tá? Essa tela que eu trouxe para vocês é um exemplo. Cada cor desse gráfico embaixo, cada cor é um aluno, né? E o professor está ali dando uma aula de matemática, né? Essa aula foi dada à distância, já no período da pandemia, o que mostra que essa tecnologia pode ser usada em sala de aula ou pode ser usada fora da sala de aula, né? E o professor é capaz de acompanhar cada aluno, né? Ele pode puxar um relatório de cada aluno. Ali do lado direito, olha, a atenção média da sala estava, né, a sala, se fosse considerado um grupo, ela estava ali com uma atenção moderada, o que é adequado, né? Ninguém de nós acredita que o aluno precise o tempo todo estar 100% concentrado numa aula, isso é muito difícil de acontecer, mas quando você consegue manter todos os alunos, ou grande parte da sala, com uma atenção entre moderada e alta, você tem uma excelente aula, que é o alicerce, no nosso entendimento, uma excelente aula é o alicerce do aprendizado, né? Ô Gil, mas como é que você conecta isso aqui tudo com a escola do futuro? Tá? Esse é o meu último slide para a gente poder bater papo. A escola, não só do futuro, né, mas a escola que começa a nascer no ano de 21 e vai se perpetuar, ela é a escola híbrida, né? Ela é uma escola que tem muita tecnologia na sala de aula e fora da sala de aula. Ela tem professores muito capacitados, né? Não adianta, por exemplo, eu entregar aquela estratégia, né? O nome daquela faixa ali é o headband. Não adianta eu entregar um equipamento para um professor que não sabe o que fazer com ele. Metodologias ativas, gente, é uma forma já relativamente antiga de ensinar, mas que muita escola evitou isso até hoje. Daqui para diante não tem mais jeito de postergar isso, né? Que é, ao invés do professor falar o conhecimento para o aluno, explicar para o aluno, o professor deve estimular o aluno a ir buscar. Por isso que chama ativo, né? Ele tira o aluno do papel passivo da educação para trazer o aluno para um papel mais ativo. Olha, pesquise antes e vamos discutir. Olha, pesquise tal assunto e apresente para os seus colegas. Isso tudo são metodologias ativas. Elas são baseadas em projetos e desafios, né? Nós aqui na companhia temos equipes aqui de dezenas de pessoas que passam o dia inteiro inventando projetos, games, né? Jogos, que são desafios. A gente até tem, para comentar, a gente tem um game de matemática que pode ser jogado individualmente ou em grupo, mas ele é um game completamente adaptativo, ou seja, se o aluno consegue acertar o game, a próxima etapa é mais difícil, ele vai ter que saber mais matemática para acertar a próxima etapa. Se ele errar, a gente sabe aonde ele errou e oferece para ele um game que consolide aquilo que ele não sabia da matemática, né? Então, projetos e desafios são metodologias ativas que, na mão de professores capacitados, aumentam o engajamento dos alunos e aumentam o aprendizado dos alunos, né? Meu último comentário aqui, antes de definir de vez para vocês o que eu acredito que é a escola do daqui para frente, são as chamadas habilidades do século XXI. Fora do Brasil é mais conhecido como habilidades do século XXI. Aqui no Brasil a gente até fala mais em competências socioemocionais, né? Mas elas são essencialmente, pessoal, todas as habilidades que um ser humano tem que ter para viver nesta sociedade pós-moderna, vai? São pessoas capazes de se comunicar, são pessoas capazes de conviver com o próximo, são pessoas capazes de ouvir críticas, são pessoas capazes de fazer uma crítica da maneira adequada, são pessoas capazes de criar, não é? São pessoas capazes de se concentrar, né? Que é uma epidemia, como eu já disse, o Brasil tem uma epidemia de jovens que não é que não se concentram porque tenham, de fato, um distúrbio. Eles não se concentram porque eles nunca foram ensinados a se concentrar, né?
e a gente usa aquele equipamento ali, por exemplo, para indicar que determinado aluno tem que fazer entrar num protocolo de meditação, entrar num protocolo de mindfulness, né, que são formas de a gente ajudar o aluno a domar esse cérebro irrequieto que ele tem e, portanto, ao se concentrar, ele participa melhor da aula, ele está mais disposto a fazer as suas atividades, ele acaba aprendendo mais, né? Então, a escola híbrida de verdade, a escola que nasce do século XXI pós-pandemia, é essa escola, tá? Mas se eu pudesse resumir, né, como recentemente me fizeram uma pergunta na CNN, que é assim, mas Gil, o que é o papel da tecnologia, o que é o papel da sala de aula, né? Então, vamos aproveitar e encerrar essa minha apresentação aqui com essa fala para a gente poder bater papo. A grande pergunta é, qual é a vocação da tecnologia? Né? Então, vamos responder essa pergunta para depois a gente responder a pergunta da vocação da sala de aula presencial. E as duas têm que ser bem executadas para essa escola híbrida do século XXI. Né? A vocação da tecnologia, pessoal, é dar acesso ao conhecimento. Depois do Google, francamente, não tem nenhum conteúdo que qualquer um de nós não possa ter acesso, né? O Google já classificou todo o conteúdo do mundo, como eu falei lá no começo da primeira onda, né? A tecnologia permite o acesso ao conteúdo, permite o acesso ao conhecimento, permite o acesso a uma aula, permite o acesso a um game, permite o acesso a um vídeo, permite o acesso a um livro, a uma foto. Essa é a vocação da tecnologia, né? Grande parte de nós aqui que estamos conectados, nós só tínhamos acesso ao conhecimento pelo professor que nós tivemos. Hoje, os alunos têm acesso ao conhecimento independente do professor que eles tenham, né? Existem canais no YouTube brasileiro com milhões de alunos assistindo aulas divertidíssimas de química, de física, né? Então, o professor que sabe indicar, olhar aquele canal, não é demérito nenhum, ele está usando um recurso interessante para o aluno, tá? Essa é a vocação da tecnologia. Segunda vocação, que é o salto quântico que ela traz, permitir a gente ter dados sobre cada aluno, né? Sem a tecnologia, nós não temos dados sobre cada um dos alunos, ou não temos dados relevantes, ou temos dados em períodos de tempo muito longo, né? Hoje, já é uma realidade na nossa vida, aqui na nossa empresa, os alunos assistem aula de manhã, à tarde eu já sei quem fez tarefa, quem não fez, quem errou, quem acertou, já avisei o pai, já avisei a mãe, já criei um relatório para o professor, dizendo, professor, não prossiga a próxima aula, porque grande parte dos seus alunos errou a tarefa, reforce essa aula, né? A transformação digital ela é baseada em dados, e a capacidade de a gente ter dados de cada aluno permite com que a gente, de fato, consiga fazer com que cada um deles evolua, né? Voltando ao headband que eu mostrei, né, o que coleta as informações cerebrais, hoje a gente pode dizer até se o aluno estiver estudando pelo celular lá no Canadá, se ele está prestando atenção na aula ou não está, se ele fez a tarefa prestando atenção ou não, né? Essa é a vocação da tecnologia. Agora, Gil, se tudo isso a tecnologia já faz, por que tem que ter escola, né? Por que os alunos iriam presencialmente para uma escola? Porque tem uma coisa que a tecnologia não faz e nem nunca fará. Seres humanos só aprendem a se relacionar com outros seres humanos se relacionando, né? O grande papel da escola como entidade física daqui para diante é permitir que os jovens, as crianças se relacionem, que aprendam a construir relacionamentos saudáveis entre si, de novo, que aprendam a ser criticados, que aprendam a criticar. Nada disso é possível no mundo tecnológico, né? No mundo tecnológico, acho que todo mundo aqui é usuário assíduo da tecnologia, mas no mundo tecnológico a gente cria uma persona para o mundo tecnológico, né? Tem gente, inclusive, que usa foto que não é a sua, ou seja, ele cria uma personalidade para aquele mundo, né? Mas isso não significa que ele saiba se relacionar com as pessoas por meio da tecnologia. O ser humano precisa e precisará sempre, com isso eu quero dizer,
Se você me perguntar se daqui a 5.000 anos vai ter escola física no planeta Terra, eu vou dizer, vai, porque seres humanos só se relacionam, só aprendem a se relacionar, se relacionando com outros seres humanos. Então, a vocação da escola presencial é o socioemocional. Se eu posso, né, eu sou professor de química, se eu posso ter acesso a um vídeo de química, eu posso fazer isso pela tecnologia, mas debater o vídeo de química com os meus alunos, perguntar para que ele usaria aquele vídeo na vida dele, né? Isso é só o presencial que permite, e essa é a grande sacada da escola do futuro. Tecnologia serve para dar acesso e personalização e colher dado. O presencial serve para a gente poder interagir e construir a capacidade de se relacionar, né? Gente, falei demais, eu prometi que ia falar 30 minutos, falei 35, mas a gente tem tempo de bater papo agora. Eu estou vendo até que o Aloísio está com a mão levantada ali, ó. Se o Aloísio quiser dar o pontapé inicial. O Gil, brilhante apresentação. Eu acho que se a gente pudesse, a gente estava todo mundo aplaudindo. Com certeza nós vamos repetir essa apresentação para mais pessoas. Realmente uma aula. Eu queria, antes de passar a bola para todo mundo, que você falasse um pouco sobre a iniciativa de colocar os educadores como grupo prioritário para a vacinação. Eu acho que é importante, antes da gente rolar a bola para todo mundo. Perfeito, Helena. É importante, essa até, pessoal, foi uma iniciativa que a gente teve o apoio da Fundação Pitágoras também. Ela é uma iniciativa que nasceu numa escola aqui em São Paulo chamada Visconde de Porto Seguro, que é a maior escola do município de São Paulo, né? Eu sou muito amigo lá dessa escola, do presidente da fundação, que é a mantenedora dessa escola, e ele falou, Gil, se a gente não criar um grande movimento para professor virar prioridade na vacinação, nós não vamos conseguir fazer com que a escola volte ao normal mais rápido, né? Então, Helena, a ideia foi a gente criar uma rede de boa vontade, convidamos centenas de escolas, fundações, universidades, associações de universidades, e nós estamos fazendo 3 movimentos. O primeiro já foi feito semana passada, que foi uma carta entregue ao ministro Pazuello, pedindo para que os professores, todos eles, sejam reclassificados da prioridade 4, onde estão hoje, sem previsão de data, para as categorias 1 e 2, que teriam a previsão de vacinação ainda no primeiro semestre, né? E todas as entidades coassinando essa carta. A segunda coisa que nós vamos fazer na semana que vem é um grande abaixo-assinado digital nacional, também para que a gente tente fazer um projeto de lei que não sirva só para a Covid, que daqui para diante, em toda a pandemia, profissionais de saúde e professores sejam reconhecidos como um grupo prioritário à frente dos demais, né? E a terceira iniciativa nossa foi exatamente dialogar com o Congresso. O professor Israel, que é um deputado distrital do Congresso, ele teve muito sensível a esse diálogo, e ele está nos ajudando a, de fato, a gente transformar em lei, né, aquilo que a gente aprendeu na pandemia, né, para que para as próximas pandemias, queira Deus que a gente não passe por outra nessa, mas as futuras gerações já tenham um arcabouço legal que reconheça que professor é tão prioritário quanto o médico. Sem o médico, a sociedade não se cura. Sem professor, a sociedade para, né? Que é o que a gente está vendo. A gente está vendo gente que não consegue sair de casa porque os seus filhos pequenos não podem voltar para a escola, né? Existe enfim, um grande, na minha opinião, até antecipando provavelmente uma pergunta, eu acho que nós estamos criando um déficit educacional no Brasil gigantesco. Já era grande e ele vai ficar muito maior, em especial na escola pública, né? Um dado aqui, que eu não sei se é de conhecimento de todos, mas a gente costuma falar que naquele exame internacional, o PISA, o brasileiro está sempre lá atrás. Mas essa é uma meia-verdade. A escola privada brasileira, ou seja, o recorte de famílias brasileiras que podem pôr o seu filho na escola privada, está em 5º lugar no mundo.
Em quinto lugar, as escolas privadas brasileiras oferecem uma educação comparável à da Suécia. O problema é que todo o restante da população tem uma qualidade educacional, né, comparável a países em desenvolvimento bem inferior ao Brasil do ponto de vista econômico, né? E a pandemia, infelizmente, acabou que acelerou isso, né? Por isso que eu queria que todo mundo aqui entendesse que essas tecnologias todas, tudo isso que a gente está fazendo, tem que chegar à escola pública de maneira gratuita, né? A Helena sabe, na Fundação a gente tem iniciativas para isso, mas todas as iniciativas que quiserem nos auxiliar a que o conhecimento da neurociência acelere a educação pública são nossos parceiros, né? Nós estamos fazendo duas coisas interessantes, até aproveitando que tem colegas da escola pública aqui. Nós criamos gratuitamente um curso de neuroestimulação em sala de aula. Tá? Esse curso é gratuito, está na plataforma da Somos para qualquer professor que queira aprender como neuroestimular o seu aluno. Tá? Curso cheio de dicas práticas, fantástico. E nós também criamos um livro gratuito chamado Educação Baseado em Evidências Científicas, também pode ser baixado gratuitamente pela Somos, em que os professores têm acesso a quais evidências existem que realmente ajudam o aluno a aprender mais, né? A soneca nas crianças pequenas, quando e por quanto tempo, por que um adolescente, de fato, não pode ser privado do sono, que tipo de alimentação é a ideal antes de começar as aulas, né? Uma série de dicas práticas aí, Helena. Maravilha, Guil. Nós vamos compartilhar tudo com as escolas que estão nos assistindo, as escolas parceiras da Fundação. Você falou especialmente do abaixo-assinado, que eu acho que é a segunda onda, né? Eu vou contar com a força das Seminas para a gente turbinar isso, viu, Marcos, viu, presidente Anchieta, para a gente poder participar em peso aí nessa iniciativa. Doutora Luiz, a bola está com você. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem, Helena? Super bem. Muito bem. Ótimo. Cumprimentar o professor, agradecer a oportunidade, professor Evandro, presidente nosso das Seminas, né? Queridos. Duas coisas básicas que eu gostaria de falar. Eu me chamo, então, Aloysio Andrade, sou psiquiatra e sou homeopata e tenho uma especialidade em tratamento de dependências químicas, professor. E a primeira pergunta minha é sobre o custo do Headbank, quanto que custa cada unidade e quanto que é o custo do processador que faz essa leitura. Essa é a minha primeira questão. Perfeito, Luiz. Olha, hoje o Headband ele custa alguma coisa parecido com um relógio. Custa entre 300 e 350 reais, tá? Mas porque a gente está usando para alguns poucos milhares de alunos, né? Nós achamos que num futuro próximo, ou seja, daqui a 2 ou 3 anos, é bem possível que ele custe 70, 80 reais. Então, é bastante acessível, né? O processamento dessa informação, no nosso caso, ela é mais uma informação que a gente processa, então ele é um custo marginal, né? Os dados, eles são, por exemplo, né, o senhor que tem experiência na área de saúde, basicamente nós criamos uma tabela alfanumérica com números relativos a determinados parâmetros. Então, ele é um tipo de dado muito simples, muito barato, inclusive, de ser transmitido, de ser recebido, não é? Eu posso afirmar para o senhor que usar a tecnologia em sala de aula para saber se o aluno está engajado ou não, não é um desafio econômico, ele é um desafio mais metodológico. Que os professores, de fato, absorvam isso, usem cotidianamente e, se me permitem, que desçam do pedestal de dizer que, olha, minha aula é maravilhosa, é o aluno que não chegou até lá. O professor que não faz a sua aula chegar ao aluno é um erudito arrogante. Este professor jamais vai conseguir ser um bom professor. Perfeito, compreendi perfeitamente. Segunda questão, lembrar, professor, que em 1904, o famoso psiquiatra russo Pavlov ganhou o prêmio de medicina disputando com Freud, que estava concorrendo com a teoria da psicanálise. E ele ganhou justamente com aquela famosa experiência do estímulo-resposta, quando ele tocava uma sineta ao dar ração para o cachorro e depois ele anestesia o cachorro do pescoço para baixo, toca a sineta e vê que todo o processo digestivo
passa a ocorrer mesmo sem a ração presente. Então, essa questão do estímulo-resposta é de fundamental importância. Psiquiatricamente, psicologicamente, a gente sabe direitinho que o ser humano, quando nasce, é criança, é um animal, um pequeno animal, que tem como grande diferença dos outros mamíferos o lobo frontal, o lobo pré-frontal, ou seja, a parte cortical, que é a região onde a gente guarda as memórias adquiridas, já que as memórias inatas, que a gente já nasce com elas, estão no inconsciente. Então, esse estímulo, ele é fundamentalmente importante, concordo com o senhor em gênero, número e grau. Precisamos de fazer um estímulo que não pode ser um estímulo pontual, ele tem que ser repetido, tem que haver, né, a repetição desse estímulo para que ele possa, vamos dizer assim, penetrar na memória e ficar, vamos dizer assim, constituído para sempre, introjetado, né? Segundo, que a nossa memória tem a ver basicamente com a juventude do cérebro. Quanto mais novo é o nosso cérebro, quanto mais novo a gente é como se fosse uma argila, Helena, como se fosse um barro mole, que qualquer coisa impressiona. Por isso que quando a pessoa tem Alzheimer, ela esquece de coisa recente, não esquece das antigas. Então, esse estímulo aí, professor, vejo como sendo assim fundamentalmente importante. E terminando o raciocínio, voltando a um tema que o senhor trouxe com muita peculiaridade, as metanfetaminas. As metanfetaminas, então, são, vamos dizer assim, derivados das anfetaminas. As anfetaminas são essas substâncias estimulantes que foram usadas muito exageradamente para emagrecer, né? As anfetaminas, então, foram sendo reformuladas e hoje a Ritalina que o senhor citou, o Concerta, o que hoje aqui em Minas Gerais mais é usado, que é o Venvance, são substâncias completamente nocivas para o cérebro. Por quê? O efeito delas é paradoxal, são estimulantes do sistema nervoso central e que, em alguns casos, não é para todo mundo, em algumas pessoas que são mais agitadas, eles exercem um efeito calmante de melhorar a atenção. Então, são poucos os casos que reagem bem. Tem escolas aqui em Belo Horizonte que tem o médico que receita para todo mundo, que foge do padrão, que foge da curva. É feito o senhor disse, se eu estou sendo superestimulado, se eu sou normal, eu hiperreajo. Natural e justo, né? Na medicina antroposófica, a gente chama isso de um temperamento sanguíneo não modulado, um temperamento sanguíneo, que é o temperamento do movimento, que quando equilibrado é das pessoas dinâmicas, ágeis, rápidas de raciocínio, e quando não está bem modulado, quando não está bem administrado, se torna o transtorno por déficit de atenção, né? E lembrando que alguns desses casos têm a ver com quadros elétricos cerebrais de disritmia, né? Então, eram os comentários que eu queria fazer e parabenizar aí pela capacidade, pela competência, pela clareza, né? Parabenizar nosso presidente Anchieta, que está aí com a batuta, uma em cada mão mesmo, né, Anchieta? Isso aí, parabéns então, muito obrigado. Até já. Luiz, olha, obrigado pela aula rápida aqui, um espaço incrível para mim. Eu vou mandar para a Helena da Fundação alguns links interessantes. Nós estamos estudando muito um neurocientista americano chamado B.J. Fogg, e ele, o senhor citou Pavlov, é interessantíssimo, porque o nosso desafio é saber qual é o estímulo para cada criança. Para o cachorro de Pavlov era fácil, mas cada jovem, cada criança tem um estímulo distinto, né? Então, nós temos a convicção, Aloysio, que educar é provocar uma mudança definitiva de comportamento. E você só provoca essa mudança de comportamento a partir da criação de hábitos encadeados. Então, como criar esses hábitos positivos nas crianças e nos jovens para que, ao final, eles tenham um comportamento, né, que é um comportamento adequado para o ser humano do século XXI? Nós podíamos passar horas aqui só conversando sobre isso, porque é o cerne, o senhor foi no cerne das nossas preocupações. Perfeito. Alguma pergunta? A gente tem tempo, acho que para mais 2 perguntas. Alguém gostaria de... O Marcos está com a mão levantada, ó, que eu estou vendo aqui. Vamos lá, Marcos. Não. Boa tarde a todos. Professor Guio, parabéns pela apresentação, excepcional. Pela sua apresentação, eu vejo que o modelo híbrido ele veio para ficar, né? Entre aula presencial e aula à distância. E nessa questão, eu acredito, e eu gostaria de ouvir sua opinião, da importância que nós temos do 5G no Brasil para que isso realmente aconteça com a capilaridade que é o ensino no Brasil. E uma outra questão que até foi que é objeto da nossa apresentação, da nossa reunião,
que é a sua visão de quando e como reabrir as escolas nesse momento ou o mais breve possível. Então, eu gostaria de ouvi-lo nessas duas questões, agradecendo mais uma vez pela palestra, pela presença. Muito obrigado. Marcos, obrigado a você. Perguntas brilhantes. Vamos falar do 5G primeiro, né? Olha, a tecnologia em si, né, desde que ela seja resguardada aquilo que é a sua vocação, que é dar acesso ao conhecimento e gerar informações sobre cada aluno o tempo todo, ela encontra no 5G uma capacidade ímpar, né? Porque lembrando que o 5G é o que vai permitir a gente finalmente chegar na chamada internet das coisas, né? Tudo vai estar na internet. O lápis do aluno vai estar na internet, o caderno do aluno vai estar na internet. Fazer chamada será a coisa mais anacrônica do mundo, porque eu já saberei que o aluno está dentro da minha sala antes de eu entrar na sala, né? E quantos milhares de horas a educação brasileira não perde por ano só como a soma das chamadas de todas as salas de aula do Brasil, né? Então, o 5G ele vai permitir que a gente tenha uma quantidade, Marcos, de informação tão gigantesca, né? E essa informação tem que ser usada em prol do aluno, né? Afinal de contas, a transformação digital não tem a ver com tecnologia, a transformação digital tem a ver com dado, né? Eu só consigo melhorar uma coisa que eu medi. Então, se um aluno, como eu mencionei, de falta de atenção, eu posso ajudá-lo. Mas se um aluno precisa, por exemplo, né, se ele quer fazer uma experiência num laboratório e todos os equipamentos do laboratório, as coisas do laboratório estão na internet, eu consigo orientá-lo isso sem eu estar no laboratório. Eu sei antes de ele fazer um problema de procedimento que poderia provocar, né, algum machucado nele, eu consigo impedir isso antes de acontecer, né? Então, o 5G, eu diria, e acho que a sua pergunta é muito oportuna, o Brasil, se mergulhar no 5G com alma e coração, pode resolver parte do nosso gap educacional, tá? Eu espero que no 5G a gente não cometa os mesmos erros do 3G, da tecnologia GSM, da ED e assim por diante. Ela é sempre primeiro para os mais bem favorecidos e um dia chega para os alunos da escola pública. Quiçá a gente consiga dessa vez fazer o contrário, né? Sobre a abertura das escolas, Marcos, eu sou muito radical, tá? Eu acho que o Brasil já perdeu o tempo, nós já demoramos demais para reabrir as escolas, tá? Existem protocolos hoje sendo usados no mundo inteiro que permitem a reabertura das escolas para as idades em que as escolas são ainda mais necessárias, né? Eu posso lhe assegurar, por exemplo, que um aluno do ensino médio hoje, ele não tem tanto a necessidade de ir para a escola como um aluno da educação infantil ou do período de alfabetização. O aluno do ensino médio já tem autonomia para poder estudar digitalmente. O aluno da educação infantil só estuda digitalmente se o pai e a mãe pararem tudo que estão fazendo e auxiliarem esse aluno, né? Então, no nosso entendimento, nós poderíamos ter uma escola em que as salas de aulas, todas elas, são dedicadas ao distanciamento social das crianças menores. As crianças mais velhas podem ficar estudando digitalmente ou irem num rodízio mais espaçado para a escola, né? Traduzindo em miúdos, para mim, se um aluno do ensino médio hoje for um dia por semana para a escola, tá bom, mas o aluno da alfabetização tem que ir todo dia. A alfabetização mal consolidada quase que define o destino cognitivo daquela criança, tá? Nós temos a tecnologia das bolhas, que foi uma tecnologia desenvolvida pelo Einstein. Se o aluno for sempre para a escola com os mesmos amigos, aquilo chama uma bolha. O fato de uma bolha ter uma contaminação não quer dizer que todas as outras bolhas não possam continuar indo para a escola, né? A vacinação dos professores, que nós já nos engajamos e descrevemos aqui, ela é fundamental. Não adianta o aluno, a probabilidade de um aluno morrer de Covid é ínfima, mas para o professor não é, né? Então, nós temos que reconhecer que a sociedade precisa desesperadamente das crianças na escola o mais rápido possível, tão mais desesperada e tão mais rapidamente quanto menor for a idade da criança, e isso só vai ser possível com esses inúmeros protocolos que eu mencionei,
que já são conhecidos, ninguém precisa inventar a roda, e nós precisamos vacinar os professores. E quando eu digo professores, eu quero dizer os professores, os fiscais das escolas, a turma toda, enfim, todo o staff que está na escola, né? Não só os professores. Professor Guio, muito obrigado pelas respostas. E eu queria também deixar registrado aqui, Helena, professor Evandro, professor Guio, que essa apresentação, essa reunião está sendo gravada e que logo nós disponibilizaremos pelo YouTube, informando a todos o link de acesso. Perfeito, perfeito. Queria agradecer profundamente ao Guio por essa aula. Tem uma homenagem aqui que meu pai preparou, não sei se está dando para ouvir. Bom, é a Aquarela do Brasil. Ah, que bacana, professor, que bacana, obrigado. Doutora Anchieta, nosso presidente, o encerramento de 1 minuto para a gente ficar dentro da nossa pontualidade, que eu sei que o senhor preza tanto. Pois eu declaro encerrado, agradeço a todos, rendo minha homenagem ao Conselho, principalmente aí ao pai e à filha, que conduzem tão bem esse relevantíssimo Conselho, e fica desde já convocado o grupo para participar mais ativamente. Nós vamos desenvolver, a partir de semana que vem, o trabalho definitivo de um Viva Belo Horizonte Viva, um trabalho de funcionamento integrado de todos os fazeres durante 24 horas para uma cidade metropolitana como é Belo Horizonte, que tenho certeza haverá de ser copiado pelo Brasil inteiro. Muitíssimo obrigado e um prazer imenso conhecê-lo, professor Mário. Desde já declaramos integrado a nossa equipe. É assim que a Seminas funciona, viu? Muitíssimo obrigado mais uma vez, uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Fiquem todos bem, se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada. Muito obrigado, boa tarde a todos. Parabéns ao Conselho.